O TCE na TV está no ar, confira os destaques do programa. Selos diamante, ouro e prata. 114 jurisdicionados recebem certificados de qualidade em transparência pública emitidos pela Corte de Contas sergipana. A transparência é nada mais do que um respeito ao cidadão. TCE reúne prefeitos eleitos para recomendar a continuidade do Pacto de Preservação Ambiental para a erradicação definitiva dos lixões no estado. Vai ser necessário um planejamento e uma atuação para que os próximos meses os contratos com a destinação correta dos resíduos elas continuem em vigor. Conselheiros do TCE julgam os últimos processos de 2024 nas sessões das câmaras e do Pleno. Membros do Pacto pela Educação em Sergipe projetam intensificação das ações para promover qualidade e equidade na educação em 2025. E ainda o balanço das ações desenvolvidas pela Corte de Contas sergipana no primeiro ano de gestão da conselheira-presidente Suzana Azevedo. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. O Tribunal de Contas do Estado entregou certificados a órgãos sergipanos que se destacaram em 2024 pela transparência pública. Durante a solenidade, a conselheira-presidente Suzana Azevedo enfatizou o papel das equipes técnicas e dos controladores internos para o aumento da transparência. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. A cerimônia de entrega dos certificados de qualidade em transparência aconteceu no auditório do TCE. Foram entregues 26 selos diamante, 58 ouro e 30 prata a representantes de prefeituras, câmaras e órgãos estaduais que atenderam aos requisitos do Programa Nacional da Transparência Pública. Ao todo, 138 portais foram avaliados e Sergipe apresentou uma média de 85,65% de transparência, a segunda melhor do país e um resultado superior aos anos anteriores. Os números são fruto dos trabalhos de análise e orientação da Corte Sergipana. Nossos técnicos do tribunal, eles puderam dialogar com todos os controladores internos desses órgãos para que possamos fazer e ter um resultado dessa natureza. Sergipe é o segundo lugar no país. Perdemos apenas para o Pará. Em 25 nós vamos ter que ser o primeiro lugar, porque vamos incentivar ainda mais o trabalho, fazer com que todos os novos controladores internos que vão chegar a partir de 1º de janeiro, eles sejam treinados pelas nossas equipes, os nossos auditores, os nossos técnicos no tribunal, para que possamos dar a resposta à sociedade. A transparência é nada mais do que um respeito ao cidadão, porque o cidadão acompanha, através da transparência, todos os atos da administração pública. Um ganho muito bom, vamos rumo a 2025, chegar a esse pódio aí, junto com todo mundo, vamos trabalhando para que os municípios, os controles internos, trabalhem cada vez mais e melhor seus portais, para que a gente atinja esse pódio aí a nível nacional. Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, o PNTP tem o objetivo de padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência da administração pública em todos os poderes e órgãos públicos do Brasil. Durante a cerimônia de entrega dos certificados, os representantes dos poderes e órgãos reconheceram e enfatizaram a atuação do Tribunal de Contas no estímulo e na busca pela transparência, como a Prefeitura e a Câmara de Barra dos Coqueiros, que receberam o selo diamante. O Tribunal de Contas ele está de parabéns porque tem incentivado bastante o trabalho preventivo para que as pessoas, os gestores públicos, deixem à mostra todas as suas ações e a Barra dos Coqueiros tem prezado muito por isso e, portanto, nós estamos agora esse ano recebendo o segundo selo diamante. O selo diamante que a Câmara conseguiu, 100% da Câmara da Barra dos Coqueiros, eu atribuo o 100% à equipe que trabalha conosco na Câmara, principalmente o controle interno nas orientações e o próprio Tribunal de Contas, que nos orienta e diz o caminho que a gente tem a seguir. Quem segue esse caminho pode alcançar o selo diamante como a Câmara da Barra conseguiu.
As capacitações promovidas pelo Tribunal de Contas também foram destacadas pelos representantes de prefeituras e câmaras. Agradecer a toda a nossa equipe, a equipe do controle interno, da Secretaria de Administração, todas as demais secretarias e também não posso deixar de agradecer ao Tribunal de Contas pela competência e pelo compromisso que contribuiu aí para que tudo isso pudesse acontecer. Instância é selo diamante, é a maior nota em transparência pública dentre os municípios sergipanos. Prefeitos eleitos de 9 municípios sergipanos firmaram compromisso no TCE de dar continuidade ao projeto Lixão Mais Não. A iniciativa visa a erradicação definitiva dos locais no estado com o incentivo ao descarte correto dos resíduos sólidos. Confira. 9 prefeitos eleitos em municípios sergipanos participaram do encontro coordenado pelos Ministérios Públicos do Estado e de Contas, com a participação da presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo. Durante a reunião, os coordenadores da ação Lixão Mais Não apresentaram aos futuros gestores o andamento das ações do projeto, que busca dar uma destinação correta aos resíduos sólidos em Sergipe e promove a sustentabilidade. Atualmente, quase 100% dos lixões no estado foram encerrados e o objetivo é que os novos gestores deem continuidade às ações do projeto. O desafio maior agora é manter esses lixões fechados, né? É garantir que haja recursos, que haja verbas para poder pagar a conta, né? Porque não é uma conta barata, né? A conta de disposição ambientalmente adequada desses resíduos e que os prefeitos realmente cumpram, os novos prefeitos, os prefeitos eleitos, cumpram o quanto foi pactuado nas gestões anteriores. Então, essa foi a principal pauta que a gente trabalhou aqui hoje. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, enfatizou que os órgãos de controle que atuam juntos no projeto vão continuar acompanhando a destinação de resíduos sólidos em todos os municípios sergipanos. Dar conhecimento a todos os gestores de que vai ser necessário um planejamento e uma atuação para que os próximos meses os contratos com a destinação correta dos resíduos elas continuem em vigor, então não haja nenhuma perda de informação na transição. Então os órgãos de controle, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas vão continuar monitorando, acompanhando as pesagens e verificando se de fato os resíduos estão sendo encaminhados para os aterros licenciados. Capela é um dos municípios que encerraram os lixões. Depois da reunião, o prefeito eleito destacou o apoio e as orientações oferecidas pelos órgãos de controle para a manutenção dos fechamentos dos lixões em Sergipe. Grande importância para todos os municípios, porque os órgãos de controle estão a parceria com os municípios para não penalizar. Está inicialmente incentivando para poder a gente fazer o fechamento dos lixões, que já, sua grande maioria já estão fechados, que os novos prefeitos mantenham o fechamento para que a gente possa manter a preservação do meio ambiente. A seguir, Pacto pela Educação define novas metas para 2025, focando na alfabetização e fiscalização das políticas educacionais. E ainda o balanço do primeiro ano da gestão da conselheira Suzana Azevedo na presidência do Tribunal de Contas. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção, e após isso será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal
emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. A última reunião de 2024 dos membros do Pacto pela Educação em Sergipe discutiu o planejamento de melhorias na alfabetização e na gestão educacional para o ano que vem. A reunião foi conduzida pelo coordenador do pacto, o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, com a participação da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, também coordenadora da ação, e demais integrantes do grupo. No início do encontro, o professor Josué Modesto, que é coordenador do Laboratório de Políticas Públicas Manuel Bonfim, da Universidade Federal de Sergipe, apresentou um panorama e os desafios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O Fundeb cumpre um papel importantíssimo para expandir a educação pública no Brasil, porém ele ainda tem uma dificuldade de promover a qualidade e equidade na educação. Mas isso se deve, inclusive, ainda à não regulamentação dos aspectos qualitativos e de equidade. Por exemplo, a total regulamentação do fator VAR do Fundeb e a efetiva implementação de políticas estaduais como a do ICMS Educação. Enfim, dada toda a controvérsia, eu ainda me alinho aos que acham que esses mecanismos de garantia de recursos para a educação são importantes e contribuíram para o avanço da educação pública no Brasil. Depois, os participantes fizeram um balanço das ações do grupo de trabalho ao longo de 2024 e estabeleceram algumas prioridades para o próximo ano. Fazer um levantamento, digamos assim, um panorama geral de cada município, as dificuldades de cada município, também verificar quem são os novos secretários municipais de educação. Já está programado, o Undime já está programando um evento agora já para janeiro, para que possamos também participar e conhecer esses novos dirigentes municipais de educação. Ficou assentado também que 2025, ratificando o que já tinha sido dito em 2024, será um ano de muito esforço pela alfabetização. Acho que a alfabetização continua sendo, digamos assim, o carro-chefe da atuação do Pacto pela Educação. E foi também discutido algo que acho que é muito relevante, acho que precisa ser enfatizado, de que as transições e as novas gestões elas têm que agir com muita inteligência e muita prudência. O que deu certo deve continuar, o que não deu tão certo precisa ser melhorado, mas sempre avaliando essas questões e não só porque houve uma troca de gestão ter que eliminar tudo que foi feito antes. Então isso também foi pontuado e isso vai ser acompanhado também pelo Pacto agora em 2025. E antes de encerrar esta edição, a gente destaca as ações desenvolvidas no primeiro ano da gestão da conselheira-presidente Suzana Azevedo. O período foi marcado por avanços que contribuíram para o desenvolvimento do controle externo e a gestão pública. Confira. Em 2024, o Tribunal de Contas de Sergipe avançou ainda mais em seu compromisso com a transparência, eficiência e inovação. Nas cerca de 120 sessões realizadas entre as duas câmaras e o Pleno, foram mais de 5.000 processos julgados, incluindo a análise de contas anuais já do ano de 2023, a exemplo das contas do governo de Sergipe, pela primeira vez pautadas no mesmo ano em que foram apresentadas. Uma novidade nesse contexto foi a implementação das câmaras virtuais. Nas mesas técnicas, outra inovação instituída este ano, a Corte se debruçou sobre matérias que afetam diretamente a sociedade sergipana, trabalhando a vertente da mediação e resolvendo divergências sempre em benefício da coletividade. Foram assinados termos de ajustamento de gestão para resolução de problemas estruturais e operacionais em unidades de saúde e educação de forma eficiente e colaborativa. Apenas este ano, o TCE fiscalizou cerca de 100 obras de engenharia,
abrangendo 78% dos municípios sergipanos. Somados, os valores dessas obras totalizam mais de R$1 bilhão. A atuação em rede foi reforçada com a assinatura de convênios com diversas instituições e entidades, sempre com foco na correta destinação dos recursos públicos. Grandes eventos marcaram os últimos meses e o tribunal recebeu nomes conhecidos nacionalmente. Do Supremo Tribunal Federal estiveram na corte o ministro emérito Carlos Aires Brito e o ministro André Mendonça. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite, também proferiram palestras no nosso auditório, assim como diversos outros profissionais que são referência nas suas áreas de atuação. Encontros nacionais do Sistema Tribunais de Contas foram sediados na Corte Sergipana e aqui reuniram as vozes mais atuantes do controle externo brasileiro. O projeto Transição Responsável e Transparente proporcionou aos prefeitos eleitos e equipes de transição informações essenciais à boa gestão pública. Mais alta honraria do tribunal, o colar do mérito Gumercindo Bessa foi entregue a personalidades que, com dedicação e excelência, promovem impactos positivos na sociedade sergipana. Nas cestas culturais, as artes, a cultura e personagens que marcaram a história de Sergipe ganharam merecido destaque e reconhecimento. Reformas e investimentos estruturais em diversos setores da nossa sede proporcionaram condições de trabalho ainda mais modernas e seguras. Melhorias que atendem a demandas de longa data, como a atualização do sistema de ar-condicionado e a aquisição de novos equipamentos de tecnologia da informação, que ampliam e dão segurança no acesso à internet no órgão. Por meio da Escola de Contas, parcerias educacionais foram firmadas com instituições como a Universidade Federal de Sergipe, oferecendo aos servidores oportunidades de desenvolvimento profissional em cursos de pós-graduação e mestrado. O Grupo Pacto pela Educação seguiu com diversos encontros promovendo ações e debates focados na melhoria do ensino público. Trimestralmente, passamos a publicar os boletins informativos de jurisprudência, com sínteses das principais decisões e acórdãos do TCE. Além disso, cartilhas educativas sobre diversas temáticas foram disponibilizadas. Cumprindo com sua missão institucional, o Tribunal entregou ao TRE a relação dos gestores que tiveram contas rejeitadas e foi além ao encaminhar auditores para integrar a fiscalização das urnas no dia da eleição. Outro marco significativo está na redução de 46% no estoque de processos da diretoria jurídica, resultado de análises atualizadas, mutirões de arquivamento e expedição de ofícios. Com a revisão e redesenho de procedimentos, a diretoria técnica agiu na redução da carga de processos e protocolos existentes e aprimorou a fiscalização ao adotar novas tecnologias de inteligência artificial, integrando dados de sistemas como o Sagres e outros externos. Outra frente de destaque foi a identificação e descarte de processos entendidos como desnecessários. Na área de modernização e tecnologia, foi criado o Observatório TCE, favorecendo o controle social ao permitir o acesso às despesas e atos públicos de maneira simples e em um único lugar, por meio de gráficos e informativos detalhados e de fácil entendimento. Já o desenvolvimento de novos robôs tem dado celeridade nas fiscalizações e análise de processos. Com foco em sustentabilidade, a diretoria administrativa iniciou a transição para o mercado livre de energia, projetando a instalação de energia solar e planejando a renovação da frota com veículos híbridos. Passou também a utilizar a inteligência artificial nas licitações e implementou o e-social como forma de modernizar o controle trabalhista. A Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços conduziu uma série de auditorias e ações que buscaram transformar a realidade dos municípios em áreas como a primeira infância, combate à dengue, os sistemas de defesa civil e o Plano Nacional de Imunização. Já o Laboratório de Obras e Asfalto funcionou de forma contínua, com inspeções rigorosas na pavimentação asfáltica em diversos municípios e rodovias sergipanas.
No quesito transparência, o TCE fez o dever de casa e obteve o selo diamante ao cumprir com cerca de 98% dos critérios de transparência exigidos no Programa Nacional de Transparência Pública. A atuação orientativa e fiscalizadora da Corte levou o Estado a obter a segunda colocação do país em transparência, considerando a média de todos os órgãos jurisdicionados. A comunicação foi incrementada com novos conteúdos e quadros que valorizam o corpo técnico do órgão e levam à sociedade de forma moderna e bem ilustrada as ações desenvolvidas pela Corte de Contas. Esse trabalho ganhou projeção nacional com nossas redes sociais, conquistando a 4ª colocação em número de visualizações entre os 33 tribunais de contas do Brasil. Além disso, a interlocução produtiva com jornalistas e radialistas permitiu que o TCE estivesse em pauta na imprensa local, com agenda positiva e espontânea, reforçando junto à sociedade seu papel essencial como guardião do erário. As datas temáticas também foram celebradas com diversas campanhas e ações internas que promoveram valiosos momentos de interação e socialização entre todos que fazem parte do tribunal. Foco na valorização do servidor, que foi demonstrado logo cedo, com a indicação de integrantes do corpo efetivo para a condução de diversas diretorias e áreas estratégicas da gestão. Com ênfase ainda na equidade de gênero. No Dia do Servidor, o resgate da medalha Conselheiro José Carlos de Souza rendeu uma série de homenagens aos profissionais que dedicam seu trabalho a serviço da sociedade. Vale destacar ainda os devidos reajustes salariais, a série de capacitações técnicas e a sólida política focada no bem-estar dos servidores, incluindo a parceria com a GEAP Saúde, ofertando uma nova opção de plano, além da redução da mensalidade para os que optaram por seguir com a Unimed. Outra novidade que está por vir é a instalação de uma unidade do restaurante escola do SENAC nas dependências do tribunal, oferecendo alimentação de qualidade e preços acessíveis. Chegamos ao fim de um ano de muito trabalho, inovação e principalmente união para garantir a transparência, a eficiência e o compromisso com o bem-estar coletivo. Em 2025, o Tribunal de Contas de Sergipe seguirá firme com a sua missão de fortalecer a instituição e promover uma gestão pública de excelência para que juntos possamos construir um futuro melhor para Sergipe. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Um Feliz Natal para você. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.